Olá, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online? Nosso assunto de hoje vai ser sobre síntese de proteínas e ação gênica. Vamos lá? A síntese de proteínas e essa ação gênica, ela trabalha na parte do DNA. O que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico, cuja função desse DNA são as características, essas características que são passadas de geração a geração. Não é isso? A cor dos olhos, a cor da pele, a textura do cabelo, tudo isso está ligado ao DNA, certo? O DNA ele é formado por uma fita dupla hélice, e essa fita dupla hélice é composta por alguns nucleotídeos, que nós vamos ver quais são eles, tá? Qual é a estrutura do DNA? Ela é composta por bases nitrogenadas, pentose e o fosfato. Vamos lá. Essas bases nitrogenadas no DNA são 4. Adenina com timina, citosina com guanina, tá? São as 4. A adenina sempre vai estar junto com timina e citosina sempre vai estar junto com a guanina, ok? E em seguida nós temos a pentose. O que é a pentose? É o açúcar. O açúcar do DNA é a desoxirribose, certo? E o fosfato, ele tem um radical de ácido fosfórico, ok? Vamos lá. Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um ao outro através de pontes de hidrogênio, que são formados por 4 bases nitrogenadas desses nucleotídeos. Como eu falei anteriormente, quais são esses nucleotídeos? A de adenina, T de timina, C de guanina, C de citosina e G de guanina. Lembrando, o A vai estar junto com o T e o C vai estar junto com o G. A, adenina sempre com timina e C, citosina sempre com o G, que é guanina, ok? Os nucleotídeos estão ligados. Ó, como eu falei para vocês, ó. A vai estar ligado ao T, que é a adenina junto com timina, e o C vai estar ligado ao G, que é a citosina junto com a guanina, ok? Em seguida, vamos ver os genes. O que são os genes? Pessoal, genes são as características individuais de um ser, tá? Existe gene para a cor dos olhos, para a cor do cabelo, para a textura do cabelo, para a cor da pele. São características individuais. Então, nós temos milhares de genes. E os genes são formados por esses pares de bases nitrogenadas, tá? A vai estar com timina e G vai estar com guanina. C vai estar com o que é citosina, com o G que é guanina, tá? A gente sempre, essas bases nitrogenadas, ela tem a função das nossas características. Exemplo, quem é o pai? A mulher engravida, não sabe de quem é o filho, tá certo? Ou então tem essa criança e não sabe se quem é o pai, os pais da criança. Então se faz o DNA. O DNA é feito por essas bases nitrogenadas, ok? Então, essas bases determinam tanto as características próprias da espécie, quanto também as características próprias de cada indivíduo. Em seguida, nós temos os cromossomos. O que são cromossomos? Cromossomos são as características gerais dos seres, tá? Todos nós temos 46 cromossomos, onde 23 vêm dos pais e os outros 23 vêm da mãe, tá certo? Então, quando eles se unem, ele forma um total de 46, que são as características gerais do nosso corpo. Cor do cabelo, cor da pele, textura, tudo isso é os cromossomos, tá? Características gerais. E cada cromossomo, eles são compostos por inúmeros genes. E como eu falei anteriormente, genes são as características individuais de cada ser vivo, ok? Em seguida, nós vamos ver a parte de replicação semiconservativa do DNA. Sabemos que o DNA ele se multiplica, tá? No caso, ele se duplica-se. Então, ele faz cópias de si mesmo. Então, é o seguinte, as duas hélices originais funcionam como guias, ou seja, como moldes, tá? Para a produção de novas cadeias. Portanto, a partir de uma dupla hélice, se formam duas duplas hélices,
duplas hélices, certo? Só que cada uma delas vai ser composta de uma parte antiga e outra de uma parte recém-formada. Então, cada dupla hélice formará duas duplas hélices, tá certo? A dupla hélice é feito um caracolzinho assim, das bases nitrogenadas. Então, eles vão encaracolando, ó. De uma, formam-se duas. E essas duas que são formadas, uma delas é do DNA antigo e a outra é do DNA formado, nesse exato momento, ok? Em seguida, a síntese de proteínas. O que é a síntese? É a produção dessas proteínas, né? Esse processo ocorre muito nos ribossomos, que é uma organela presente tanto nas células eucariontes como nas células procariontes. E ela tem a função de sintetizar as proteínas, no caso de produzir essas proteínas, ok? Existem duas fases no DNA, a fase de transcrição e a fase de tradução. Vamos lá para a primeira, nós vamos ver a transcrição. Transcrição é o primeiro passo na expressão gênica, certo? No qual as informações de um gene são usadas para construir um produto funcional. Exemplo, uma proteína. O objetivo da transcrição é fazer cópias de RNA a partir de uma sequência de DNA. Então, assim, o RNA ele é formado através do DNA. Então, a transcrição, ele vai transcrever moléculas de RNA através de uma molécula de DNA, tá certo? E já a tradução, ele envolve decodificar, certo? Ele vai decodificar um RNA, certo? Exemplo, esse RNA mensageiro, ele vai levar informação para produzir um polipeptídeo, quer dizer, uma cadeia de aminoácidos, certo? Então, no geral, esse polipeptídeo, essa cadeia de aminoácidos, certo? Ela é basicamente uma proteína formada, ok? Então, a função da tradução é decodificar um RNA mensageiro, no caso, é decodificar as informações de uma cadeia de aminoácidos, tá certo? Produzir cadeias de aminoácidos, aí esse processo se chama tradução, produção de aminoácidos, ok? Existem três fases da tradução: a iniciação, o alongamento e a terminação. A iniciação é o começo, tá? Essa etapa, no caso, os ribossomos se juntam ao RNA mensageiro e também ao RNA transportador, tá? Aí é uma tradução onde está iniciando. O alongamento, que é o contínuo, tá? Nessa etapa, os aminoácidos vão ser trazidos dos ribossomos por quem? Pelos RNA transportador, certo? E são ligados entre si por uma cadeia. Já o fim, que é a terminação, que é a última etapa, o polipeptídeo final ele vai ser liberado para que possa cumprir a sua função na célula. Essas são as três fases do RNA, ok? Iniciação, alongamento e terminação. Início, meio e fim, ok? Com a ajuda de quem? Do RNA mensageiro e o RNA transportador, tá? Resumindo, o DNA ele é transcrito pelo RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. O RNA ribossômico ele tem a função de produzir proteínas, tá certo? Já o RNA mensageiro ele tem a função de informação, a tradução pelos ribossomos, ok? No caso, ele vai levar as informações desses ribossomos às células. E o RNA transportador, ele vai transportar os aminoácidos, cuja sequência determinará a proteína que vai ser formada, certo? Mutações gênicas. O que seriam essas mutações gênicas? Mutação é uma formação de um novo ser com características diferentes do ser inicial. Só que é o seguinte, a mutação, graças à mutação que nós temos a variabilidade de espécie, inúmeras espécies através da mutação. Então, a mutação são modificações do material genético, tá certo? Essas mutações gênicas, elas podem ser alteradas na sequência das bases do DNA, que sofrem uma mudança em sua estrutura. E outra coisa, a mutação não é genética, tá? A mutação, ela ocorre com qualquer ser vivo, certo? À medida que ele precisa se adaptar ao ambiente, ele pode sofrer mutações, ele pode sofrer modificações no seu DNA, nos seus genes, tá certo?
Isso aqui é um pouquinho sobre a síntese de proteínas. É um assunto simples, que ele fala um pouquinho sobre DNA, RNA. O DNA, como vimos no início, é o ácido desoxirribonucleico, cujo açúcar é desoxirribose, certo? E o DNA tem as bases nitrogenadas como timina, adenina, citosina e guanina. Já o RNA, ele tem outra função, é a síntese de proteínas, tá? Enquanto o DNA é as informações, o RNA é a síntese de proteínas. E essa síntese de proteínas, elas são formadas por 4 bases nitrogenadas também. Só que nós vamos ter adenina e uracila, nós não temos a timina, tá? Então, a adenina vai estar com uracila, ok? E citosina com guanina igual ao DNA. Então, o que vai diferenciar é que no lugar do T, que tem no DNA, vai ser o U no RNA, que é a uracila, ok? São as bases nitrogenadas, tanto do DNA como do RNA, ok? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, tiraremos as dúvidas de vocês nas nossas videoconferências, tá? E em seguida, mandarei a atividade. Então, um beijo e fiquem com Deus e até a próxima aula.